Iniciaremos agora a apresentação do projeto integrador da Univesp, dos polos de São Carlos e Rincão, cujo tema é o Lúdico e as tecnologias digitais no processo de alfabetização. O projeto foi feito pelas alunas Ana Carolina, Bruna Cristina, Daniele Regina, Karina, Lucelena, Poliana e Vanessa Silvia. O uso da tecnologia pode trazer impactos tanto negativos quanto positivos, e por isso deve ser utilizado com cuidado. As principais formas de tecnologia presentes no mundo infantil são televisões, celulares, videogames e tablets. Pais e filhos rendem-se aos dispositivos como forma de lazer, aprendizagem e outras funções. Com isso, cada vez menos as crianças têm desenvolvido as habilidades de brincar com o próprio corpo, necessárias para a estimulação psicomotora que leva a uma boa formação cognitiva. Paiva Costa, Reis e Ziegler sugerem que os impactos provocados pelo uso excessivo da tecnologia por crianças sejam significativos ao seu desenvolvimento cognitivo. Os autores enfatizam que a tecnologia pode ser usada como aliada na maturação psíquica infantil. Contudo, há necessidade de se fazer o uso controlado dos equipamentos, de forma que a tecnologia não se torne uma ameaça ao desenvolvimento cognitivo. Glória e Frade consideram os benefícios do computador à alfabetização como uma forma de enriquecer as experiências em sala de aula e um suporte a mais para ler e escrever, além dos que já eram conhecidos. Por outro lado, aspectos relacionados às políticas públicas, infraestrutura e formação docente para o letramento digital apresentam também entraves, como a falta de computadores disponíveis para o uso ou mesmo a dúvida dos professores dos anos iniciais sobre as possibilidades de usá-los na alfabetização. É importante que as crianças sejam autoras diante da tecnologia. A gamificação se constitui como uma estratégia pedagógica que pode potencializar os processos de aprendizagem dos sujeitos. Elaborar, brincar, experimentar diferentes tecnologias pode levar à alfabetização de um modo lúdico e inovador. O cenário pandêmico tornou ainda mais árdua a tarefa de alfabetização. Segundo Silva e Franco, nem todos os alunos se adaptaram ou tiveram acesso ao ensino remoto, o que ocasionou graves prejuízos para esse processo de alfabetização. Elas apontam também que os jogos educacionais digitais viraram recursos auxiliares diante desse processo de aprendizagem. Becker mostra que atualmente cada vez mais os sujeitos recorrem à praticidade que essas tecnologias proporcionam e usam essas ferramentas de forma indiscriminada. Essas ações se estendem às crianças que têm trocado as brincadeiras de rua por jogos online. O objetivo do projeto é analisar a apropriação digital por meio de jogos digitais envolvendo alunos e professores e avaliar as limitações e o potencial das ferramentas tecnológicas para o processo de alfabetização no ambiente escolar em uma turma de segundo ano. Em relação aos objetivos específicos, foi selecionado jogos digitais em ambientes de aprendizagem virtuais. Foi apresentado e aplicado os jogos digitais para alunos em turmas do segundo ano do ensino fundamental, feita a comparação entre a utilização de jogos analógicos e jogos digitais sobre a alfabetização pelos alunos. Como justificativa do projeto, percebemos que, diante das dificuldades na alfabetização e a ausência do suporte para o desenvolvimento de atividades utilizando recursos tecnológicos, esse projeto integrador visa entender o uso da tecnologia digital e dos jogos analógicos no processo de alfabetização de alunos de segundo ano de uma escola pública do interior de São Paulo. Como metodologia, fizemos uma revisão da literatura, cujas palavras-chave utilizadas foram alfabetização, letramento e jogos digitais, utilizando bases de dados como a Cielo e o Google Scholar, e plataformas de jogos digitais, como a Escola Games e o Ludo Educativo. Após essa etapa, foi feito um plano de aula que foi aplicado na escola escolhida. Como coleta de dados, então, foi realizado em 2 dias diferentes. A primeira atividade de forma observacional, acompanhando a professora de sala, aplicando jogos analógicos com os alunos numa sala convencional. Então, 3 jogos foram acompanhados. A segunda atividade foi a aplicação do jogo digital em uma sala de informática.
na qual utilizamos computadores como teclado, mouse e monitor. Os alunos foram divididos em duplas para melhor aproveitamento da atividade e essas duplas foram definidas em comum acordo com a professora. Após a aplicação do jogo, então, foi feito um questionário de forma oral para analisar o perfil de utilização e experiência dos alunos com relação aos jogos analógicos e digitais. As perguntas foram relacionadas aos pais, se usavam celular e computador, se eles jogavam no celular dos pais, que tipo de jogos eles gostavam, quais brincadeiras eles gostavam e o que eles preferiam, jogos no celular ou os criados pela professora, por exemplo. Como resultados, temos a caracterização da escola como uma escola central, com mais de 50 anos de existência, bastante arborizada, com biblioteca, parque, sala de informática, quadra esportiva, uma escola com 400 alunos do primeiro ao quinto ano, 8 salas em períodos matutino e vespertino. A sala do segundo ano possui 25 alunos, sendo 5 de reforço escolar na própria sala. Esses são os jogos analógicos feitos pela professora, então jogos de palavras cruzadas, adivinhas, jogo da memória, de leitura, então sempre na associação de palavras e imagens, sílabas, letras, leituras. Então, a partir da vivência, da aplicação desse jogo, outros jogos digitais foram procurados para terem experiências parecidas. O jogo Pesca-Letras e o Manda-Letra foram os escolhidos para serem testados pelas alunas do PI, validando a jogabilidade, observando a facilidade e dificuldade na utilização de mouse, teclado, tela de celular. Essas habilidades, então, trabalhadas com os alunos, além de conhecimento das letras, o tempo de resposta, a construção de palavras de acordo com as figuras. Na aplicação do jogo Pesca-Letras, então, foi feito um auxílio inicial para a utilização do teclado e do mouse, já que as crianças não tinham ainda feito esse letramento digital, então não tem aulas de informática na escola. As crianças elas jogaram em duplas, individualmente, são partidas de 5 minutos, e observou-se então que elas conseguiam completar o maior número de palavras do que no jogo analógico. Elas mostraram uma grande satisfação ao finalizarem os jogos, e característica muito interessante é que os alunos do reforço, trabalhando em equipe, conseguiam concluir melhor as atividades também. Com relação às respostas, foi feito um apanhado geral, com as respostas das crianças, né? Então elas falam que os pais têm as duas tecnologias disponíveis, mas utilizam mais o celular. Elas usam o celular então para jogar, mas muitas para assistir jogos, para assistir desenhos, na verdade, né? Então jogos como Minecraft, Roblox e Free Fire são mencionados pelas crianças e que também apontam o pega-pega como uma das brincadeiras que eles fazem no dia a dia, mas os jogos digitais eles estão mais presentes, elas preferem aos jogos analógicos. E aí essa preferência também se mostra na última pergunta com relação aos jogos criados pela professora. Como considerações finais, então, pensamos que essas disciplinas com relação ao pensamento computacional, teorias do currículo, projetos, sociologia da educação, avaliação e didática, além do projeto integrador 1, contribuíram muito para a consolidação do projeto integrador 2. Observamos que a relação de alfabetização, letramento e tecnologias é fundamental, particularmente nessa sociedade contemporânea. Os alunos nativos digitais eles estão cada vez mais em contato com a tecnologia, né, e se desenvolvem num ritmo acelerado quando são estimulados. Contudo, a realidade escolar é diferente em cada local e observamos que, no caso estudado, essa escola, uma pequena cidade do interior do estado, tem limitações de acesso, profissionais e formação dos professores com relação à tecnologia. E aí esses fatores dificultam também o processo de letramento digital. Por outro lado, priorizam a alfabetização utilizando atividades lúdicas, né, o que mostra também como um processo interessante e que atinge resultado a longo prazo. Há necessidade, então, de se trabalhar essas outras habilidades que auxiliam na construção motora e cognitiva das crianças nessa fase inicial da alfabetização, e para isso esse professor deve estar em constante reflexão e formação para atender esse público-alvo. O equilíbrio é necessário para que haja o pleno desenvolvimento das crianças e a tecnologia que está inserida no seu cotidiano, mas cabe ao professor mediar o uso em sala de aula e oferecer alternativas lúdicas que também estimulem e completem sua formação. Aqui algumas referências utilizadas durante a construção do projeto e a finalização do mesmo. Agradecemos a todos.